Acredito que nós, enquanto seres humanos, buscamos sempre compreender os simbolismos da vida. Veja que um gato, quando vê a chuva, não se questiona de onde ela vem, ou por que ela molha. Ele só olha e sai da chuva para não se molhar. Já nós, os seres humanos, temos a capacidade de atribuir simbolismos para as coisas da natureza. E ao entender que todas as coisas, literalmente todas, são símbolos sagrados, podemos compreender as mensagens dos deuses compostas nesses símbolos. Os antigos buscaram uma forma de explicar nossa realidade e criaram um esquema parecido com uma cebola chamado o Tratado das Esferas. Eles provavelmente sabiam que o nosso planeta não era o centro de tudo, mas não importava, já que era daqui que a gente via a totalidade do cosmos. Cada uma dessas esferas continha um planeta, ou astro, e era regido por um deus que governava um grupo de temas que ocorriam no cosmos e aqui no nosso mundo. Outra lei que explica o funcionamento dos oráculos é um princípio hermético que diz o seguinte: tudo que está em cima é exatamente como o que está embaixo, e o que está embaixo é um reflexo daquilo que está em cima. Por isso, quando Mercúrio se move rapidamente em torno do Sol, ele impacta nos nossos meios de comunicação, na forma como falamos, no comércio, na velocidade das coisas, afinal, ele é o Deus que rege esses símbolos. Se a Lua toca no mar, ela pode nos tocar, já dizia Sandy Júnior. Desse modo, os deuses estão por todo o cosmos, e seus planetas se movimentam nessa dança cósmica, fazendo com que tudo viva em constante revolução aqui embaixo. Lembrando que os seus planetas não são os deuses, mas também manifestações deles. Tá, mas e os oráculos no meio disso tudo? Bom, o homem sempre quis compreender os desígnios dos deuses e tentar prever o melhor momento de agir e a hora de aguardar. Por exemplo, quando a constelação de Virgem descia no horizonte, era um bom momento para o plantio. Isso porque a estrela Spica, que significa espiga, entrava para debaixo da terra. Por reflexo, se eu puser a semente na terra, isso gerará bons resultados na minha colheita. Se eu estiver de acordo com o tempo do cosmos, eu estarei funcionando em comunhão com ele. Sendo assim, o primeiro oráculo dos homens muito provavelmente foi as estrelas. E bom, ele é até hoje, né? Existem, por exemplo, a astrologia horária, onde o consulente faz uma pergunta ao céu e o astrólogo interpreta a resposta pela posição dos astros no céu. E bem, se os arcanos do tarô são símbolos correspondentes a essas forças divinas, ele funciona do mesmo modo. Bom, mas e como os oráculos eram no passado? Desde os caldeus, temos a busca pela resposta dos deuses nas estrelas, mas os chineses e os indianos também já faziam algo semelhante antes deles. A gente vai ver, por exemplo, que os jogos como Mahjong já eram utilizados pelos antigos com o intuito de interpretar os desígnios celestes, mas também eram utilizados como jogos de distração e diversão. Os antigos fizeram uso de diversas ferramentas enquanto oráculos. Os padrões simbólicos podiam ser compreendidos em tudo, ligando pontos entre estrelas e atribuindo simbolismos das constelações através das imagens que elas formavam, observando as vísceras de animais, lendo o padrão formado por gravetos, conchas, pedras, até mesmo o canto e voo dos animais. Você já deve ter ouvido a sua avó dizer que o canto de uma ave pode trazer bons ou maus augúrios, por exemplo. A borra do café pode formar símbolos nas xícaras, o desenho na palma das mãos, as cartas, o número no lançamento de dados, números repetidos no relógio da rua, etc. Haviam ainda exemplos mais raros de oráculos inspiracionais onde alguma divindade tomava posse do oraculista, que seria o porta-voz das falas geralmente enigmáticas dessa divindade. Para os povos antigos, os oráculos eram de extrema importância. Dificilmente alguma decisão importante seria tomada sem consultar um oraculista competente. Afinal de contas, compreender os padrões simbólicos em que os deuses se comunicavam conosco era uma tarefa levada muito a sério e executada por pessoas preparadas. Os intérpretes eram muito bem treinados, para que não houvesse enganos, já que decisões importantes seriam tomadas com relação ao que era falado na consulta. Na Grécia Antiga, por exemplo, houveram oráculos famosos em que os imperadores, imperatrizes, sacerdotes, viajantes e até as pessoas simples viajavam por longas distâncias para receber orientação sobre os temas mais diversos. Decisões de estratégias de guerra, decisões governamentais, decisões espirituais, orientação para a prosperidade das colheitas, onde e como encontrar um amor, o gênero de um bebê que ainda não nasceu, o melhor momento para começar algo, ou até mesmo a busca pela cura de uma doença. Vários oráculos famosos ocorreram na Grécia Antiga. Por exemplo, o oráculo de Dódona era dedicado a Zeus e consistia na interpretação dos ventos e do voo de aves.
Já em Delfos, templo dedicado a Apolo Pítio, as pitonisas eram tomadas por uma euforia inspirada pelo deus Apolo, advinda de um gás misterioso oriundo dos fundos da terra. Esse talvez tenha sido o maior templo oracular da antiguidade. As pessoas vinham do mundo todo, de outros continentes, para essa consulta. Havia ainda em Acaia um templo de Hermes Agoraios, aquele das ágoras ou dos mercados, onde o consulente perguntaria no pé do ouvido da estátua do Sr. Hermes e depois taparia os seus ouvidos e partiria para o mercado na saída do templo. A primeira frase dita ou gritada seria a resposta para os desígnios do deus Hermes em relação àquela questão. Nos templos de Asclépio, deus da medicina, as pessoas iam em busca de cura e lá bebiam uma espécie de chá que auxiliava nos sonhos. Nesses sonhos, o doente teria uma visão do deus que traria a receita para sua cura. Aliás, os sonhos sempre foram ligados a artes oraculares. Outros oráculos ficaram famosos, mas com a chegada do cristianismo, eles começaram a se tornar uma prática oculta e marginalizada, sendo reduzidos de algo que era feito em grandes templos a algo feito às escuras em mesinhas pequenas com objetivos cotidianos nas vielas das cidades medievais. Nos tempos de hoje, os oráculos acabaram sendo menosprezados e reduzidos a perguntas afetivas de pouca importância, quando na verdade eles foram utilizados para as coisas mais grandiosas que a gente pudesse imaginar. Com esse vídeo eu busco te mostrar que os oráculos podem e devem ser usados como ferramentas para a orientação das pequenas, mas também das grandes coisas da sua vida. Antes de tomar decisões importantes, busque saber os sinais dos deuses sobre o que você está querendo ou o melhor momento de agir. Assim, você vai estar em comunhão com o tempo dos deuses.